gosto de falar sobre a eleição, o sistema de eleição brasileiro. Eu acho que essa elite, ela começa lá atrás nas eleições. Um deputado, o que ele gasta para ser eleito, ele não ganha de salário nos 4 anos que ele está como deputado. Então, tem alguma coisa estranha nessa coisa. E você repara que essas pessoas que são eleitas, eles têm amigos que são fornecedores do Estado, empreiteiros, enfim. Essa turma cerca, ajuda e não vai ajudar por nada. Tem que esperar uma recompensa. Porque o homem é um animal inteligente, ambicioso, da natureza humana, a ambição. Então, o indivíduo coloca as fichas dele, como se fosse num cassino. Eu acho que esse deputado aqui eu consigo ajudar, da minha terra natal, tem que construir uma ponte, então, apoia, ele ganha, e depois vem a fatura. Ok? E essa fatura tem que uma parte ser dividida com o próprio deputado, para ele pagar a eleição dele e outras dívidas que tem de campanha. Então, o nosso sistema eleitoral ele é um terreno fértil para o conluio das nossas elites que não estão no governo com as elites que estão no governo. Então, eu diria que, eu volto lá no voto distrital de novo, um tipo de eleição barata tornaria mais independente o político. Um tipo de eleição cara torna o político absolutamente dependente. A gente sabe certinho, numa eleição, isso todos vocês sabem, a gente sabe quais são os grupos que estão apoiando o novo candidato a governador. E quais que apoiam o candidato que perdeu. Aí vem as obras. A maioria das obras vão para esses que apoiaram o atual governador e alguns recompõem e vão para o lado do governador. Esse é o custo. É o conluio das nossas elites. Essas são as nossas elites. Eu não vou nem falar na elite rasteira mais baixa, que são, às vezes, artistas, que, sabe, acham que o Estado é que deve produzir os livros, os filmes, financiar os filmes. Isso é pequeno, essa miudeza. Mas eu quero mostrar que até mesmo essa elite da miudeza é favorável ao capitalismo de Estado. Eu estou mostrando coisa miúda. Estou falando de produção de livro e de filme. Como é que os interesses dessas pessoas, tão pequenos e medíocres, a ponto de fazer depoimentos públicos e apoiar certas atitudes do governo. Voltando ainda ao sistema eleitoral, um sistema eleitoral, o nosso atual sistema é perverso, porque ele deixa o político refém do seu financiador. Então, automaticamente, terá que haver alguma recompensa. E ele vai trabalhar durante 4 anos de governo para recompensá-lo e formar um caixa para ele depois se eleger novamente. E essas elites hoje estão todas em volta do governo. Todas não. Eu tenho que abrir uma exceção, porque nem todo empresário tem telhado de vidro. Existem muitas empresas do Brasil que não trabalham com o governo, não participam dessas coisas todas que tem com o governo. Algumas, se não trabalham para o governo, não tem como existir. Tipo, por exemplo, construtoras, como é que essas empresas vão existir se constrói estradas e barragens? Então, quase que é uma atividade fim dele estar relacionando com o governo. E essas elites, ao longo do tempo, o que eu tenho visto, desde os anos 70, é que, mais ou menos, elas não mudam. Elas são mais ou menos as mesmas. Ou seja, existe uma continuidade, igualzinho os políticos também não mudam muito, o nível de mudança política é muito baixo, 25%, 30%. As elites também não mudam muito. Vocês verificam que as elites, se nós pensarmos um minutinho, são as mesmas elites que estão aí há 30 anos. E essas elites querem capitalismo de Estado. Então, eu diria que uma forma que a gente teria de diminuir o papel do poder de pressão dessas elites e essa dependência dessas elites era mexendo no sistema eleitoral brasileiro. O voto distrital reduziria o custo do deputado, do vereador, do senador para poder ser eleito, ele teria menos compromisso com essas pessoas, ele teria um pouco mais em sendo um cara sério, mais liberdade de ação dentro de um padrão que nós, eleitores, consideraríamos de um padrão ético.